Irmãos, na última ministração dessa série que eu me propus a fazer no Evangelho de Mateus, nós olhamos para João Batista e o seu batismo. Nós vimos que a mensagem central do ministério de João era o arrependimento. Dentre tantas coisas, ele fala sobre o arrependimento. Nós também vimos que uma compreensão errada sobre Deus e sobre nós mesmos nos leva a ter uma religião errada, um comportamento errado. Então, uma falta de conhecimento, um conhecimento distorcido sobre Deus, sobre a salvação, sobre a graça, sobre o pecado, sobre o arrependimento, nos leva a ter atitudes distorcidas em relação a Deus, em relação a nós mesmos, como era o caso dos fariseus, que tinha ali uma compreensão errada, portanto, uma religiosidade muito superficial, na maioria das vezes. E nós vimos também que João anuncia alguém que viria batizar com o Espírito Santo e com fogo. Eu mostrei uma imagem no último culto, nessa última pregação, em que a palavra fogo aqui aparece 3 vezes, e 2 vezes, com exceção desse trecho, batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nas outras 2 vezes, o fogo ali é o fogo que queima, o fogo de juízo, o fogo de condenação. Então é muito provável que aqui João esteja dizendo o seguinte: aqueles que se arrependem, creem em Deus, são batizados com o seu Espírito Santo, são selados, são guardados. Mas aqueles que rejeitam a palavra de Deus, que rejeitam Jesus Cristo, são lançados ao fogo que não se apaga. Hoje, irmãos, nós vamos continuar a mensagem. Eu confesso que isso é mania de pregador, tá, irmãos? A gente prega algumas mensagens, às vezes um pouco mais pesadas. Quando a gente fala sobre arrependimento, quando a gente fala sobre o inferno, aliás, Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu, você sabia disso? Tem temas, textos e trechos que nós ministramos e que são textos, muitas vezes, que nos confrontam, irmãos. Mas eu acredito que hoje, seguindo aí no Evangelho de Mateus, é o tipo de mensagem que traz conforto, acalento, refrigério. Então hoje vai ser mais tranquilinho, você pode ficar sossegado aí, beleza? Irmãos, gostaria de ler com vocês Mateus capítulo 3, a partir do versículo 13, e depois o capítulo 4, até o verso 11. Nós vamos ler o texto, depois nós vamos meditando no texto. Estou usando a versão NAA, Nova Almeida atualizada. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Amém, irmãos? Por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo, como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Capítulo 4, a partir do versículo 1 agora. A seguir, então logo após esse momento maravilhoso, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, eis aqui tua igreja, tua noiva, Senhor, todos nós, teus filhos, e nós precisamos, Senhor Deus, da tua palavra, todos nós precisamos, Senhor Deus, da tua instrução. Todos nós precisamos, não da sabedoria de homens, não da sabedoria deste mundo, mas da sabedoria que vem do Senhor. Todos nós, Pai, por mais que nós muitas vezes não venhamos a perceber, nós precisamos, Senhor Deus, nos atentar à Tua palavra. Espírito Santo de Deus, aplica a Tua palavra às nossas vidas. Abre os nossos olhos, destampa os nossos ouvidos, abre o nosso coração, para que seja terra boa para a Tua palavra, Senhor Deus. E eu clamo a Ti, Pai, que o Senhor possa falar com todos nós, apesar de mim, para a Tua honra, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesse pedaço aqui, eu gostaria de resumir todo esse trecho, olhando para Jesus da seguinte forma. A primeira delas é: Jesus é o nosso modelo. Amém? Jesus é o nosso exemplo. Se nós vemos Jesus dizendo algo, é porque esse algo é bom. Se nós vemos Jesus fazendo algo, é porque esse algo é bom, e porque esse algo é correto, e porque esse algo louva a Deus, porque esse algo agrada a Deus. Então, olhando para Jesus, até aqui nós vimos vários personagens, nós vimos vários acontecimentos, mas agora Jesus entra em cena, irmãos. Agora aqui, a partir do versículo 13 do capítulo 3, Jesus entra em cena. E ele já nos começa a ensinar uma lição sobre humildade, porque o texto diz que ele foi até João Batista. João Batista era o seu servo, irmãos. João Batista era quem anunciava Jesus Cristo, era a voz que clamava no deserto, preparando o caminho para Jesus. Mas Jesus se dirige até João Batista, em obediência ao Pai, para cumprir toda a justiça. E o que ele faz, irmãos? Ele é batizado por João. O primeiro aspecto, então, do modelo para nós, que é Jesus Cristo, é o aspecto da humildade, irmãos. Porque, verdade seja dita, irmãos, em algum momento, com alguém, em algum lugar, nós temos dificuldade de ser humildes. Eu vou tentar pensar em alguns exemplos aí, mas eu peço que você me ajude e tente imaginar algum momento em que você acha que você precisaria de um pouco mais de humildade. Mas quando alguém tem mais do que você, quando alguém tem uma posição elevada, acima da sua, e você não aceita a posição que você tem, e você olha para a posição social, talvez, para o seu cargo, para a sua condição financeira, e você quer mostrar para as pessoas que você tem mais, que você pode mais, às vezes mais do que elas, que às vezes você sabe mais do que elas, que às vezes você pode mais do que elas, que às vezes você tem mais do que elas. Quando alguém, no seu trabalho talvez, é grosso com você,
e você diz: nem meus pais falam assim comigo. Quem você pensa que é para falar assim comigo? Quantas vezes, irmãos, nós queremos aparentar para as pessoas que nós somos mais do que nós realmente somos? Quantas vezes, irmãos, nós olhamos para nós e vemos muita coisa, quando na verdade nós temos pouca coisa? Quantas vezes, irmãos, nós temos dificuldade de descer alguns níveis, porque nós nos apegamos demais a quem nós somos, nós nos apegamos demais ao nosso ego, nós nos apegamos demais à nossa imagem. E quantas vezes a gente age com energia quando alguém nos humilha, quando alguém nos dá o tapa da humilhação, quando alguém tem mais do que nós, quando nós não somos aceitos em um círculo social elevado, ou qualquer coisa do tipo, quando alguém não nos cumprimenta, quando alguém nos ofende, o que acontece aqui dentro? Com o nosso ego, irmãos. Eu não aceito mais isso. Me rebaixaram de cargo, eu não aceito isso. Fui para um emprego que ganha menos, eu não aceito isso. E nós temos uma dificuldade imensa de descer alguns degraus. Você concorda comigo, irmãos? Sinceramente, é muito difícil. Eu me lembro, em uma época, eu não sou tão velho, irmãos, eu fiz 25 anos esses dias. Mas eu me lembro uma época, irmãos, que eu era mais novinho ainda, o mais novinho da turma aí, que gosta de falar de Bíblia e tal. E eu ficava complexado, irmãos. Minha barba parecia, sabe, daqueles profetas antigos de filme? Porque eu tentava compensar a minha juventude de alguma forma, e eu queria aparentar ser mais do que eu realmente era. Um jovem, que tinha muito a aprender e ainda tenho. Um jovem, muitas vezes, imaturo. E muitas vezes nós tentamos esconder as nossas limitações, esconder a nossa condição, esconder quem nós somos, porque nós não somos humildes. E aqui o exemplo de Cristo é o seguinte: ele sim tinha motivo para não descer alguns degraus. Ele sim tinha motivo para não ser batizado por um servo dele, por um homem que tinha pecados. Jesus não tinha pecado, irmãos. Jesus é Deus. Jesus é o próprio Deus, encarnado em toda a sua glória. Nós vimos o unigênito do Pai, nós vimos a glória de Deus. Ele foi batizado pelo seu servo. Ele desceu. Então Paulo em Filipenses nos diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque ele mesmo sendo Deus, não se apegou a isso, mas ele se esvaziou e a si mesmo se entregou. Irmãos, a gente tem que olhar para dentro e ver o quanto que a gente está apegado a nós mesmos. O quanto a gente tem pena de nós mesmos. O quanto nós não aceitamos algumas coisas por causa do nosso orgulho e por causa do nosso ego, porque quando nós olhamos para Cristo, nós vemos o oposto. Então, aquela velha história, o que Jesus faria, ou a melhor pergunta, o que Jesus fez, o que está registrado, o que está escrito, o que Jesus fez? Ele foi humilde. Quantas vezes você se lembra de ter visto Jesus falar sobre o seu próprio caráter? Uma vez ele diz: sou manso e humilde de coração. Jesus é um exemplo de humildade, irmãos. E seguindo adiante, Jesus é batizado, os céus se abrem, a voz de Deus irrompe os céus e diz: você é meu filho amado, em quem me agrado. E agora Jesus vai ser tentado. Quem aqui já foi tentado essa semana? Eu fui. Todos nós. Quem aqui entende que tem geralmente uma área de maior fraqueza? É claro que o pecado é um estado, irmãos. O pecado é um estado. O pecado não tem a ver apenas com as nossas ações pecaminosas. Ações pecaminosas são consequências
de um ser pecaminoso. Mas quantos aqui reconhecem que alguma área tem alguma dificuldade? Vícios, lutas internas, dificuldade de crer, dificuldade de aceitar algum aspecto do seu passado. Todos nós, irmãos, somos tentados dia após dia. Todos nós lutamos contra principados e potestades, as hostes malignas, todos os dias, a partir do momento que a gente entregou nossa vida a Cristo. Irmãos, campo de guerra, batalha. Não tem como desertar agora, a essa altura. Aqueles que desertam, irmãos, são conhecidos como apóstatas. Nós estamos em guerra, nós somos tentados todos os dias. Jesus foi tentado. Qual o exemplo de Cristo nesse texto, capítulo 4 de Mateus, irmãos, para nós? Todas as vezes que o diabo chega para Jesus, oferece algo para Jesus, como Jesus responde a Satanás? Está escrito. Se você é o Filho de Deus, está escrito. Sobe ali, se joga, porque... E aí o Satanás usa a Bíblia, irmãos. Porém, de forma descontextualizada. Ele não utiliza o texto bíblico no seu contexto. Ele usa um texto isolado da Bíblia, de qualquer jeito, tentando torcer o texto, que nem se torce roupa no varal, para convencer Jesus de pecar contra Deus. Mas Jesus diz, está escrito, também está escrito. Então, olha, todos os reinos do mundo, todos os prazeres, todos os vícios, mulheres, drogas, tudo, jogos, tudo, riquezas, poder, eu te dou tudo. Às vezes a gente não aguenta nem 1% de alguma dessas coisas, né, irmãos? Mas imagina só, tudo foi oferecido para Cristo. Os reinos do mundo, todas as suas formas de pecado, toda a sua glória vã, toda a riqueza, todo o poder. E Jesus disse, está escrito. Se oferecessem isso para nós, misericórdia, né, irmãos? Às vezes eu fico pensando assim, que eu não jogo na Mega Sena não, tá, irmãos? Eu não jogo não. Mas eu acho que eu não queria ser milionário não, irmãos. Tenho medo, porque imagina quanto dinheiro. Imagina as tentações aumentando, porque quando a gente é pobre, a gente não pode fazer muita besteira, né? Você imagina você ter dinheiro para você fazer todas as besteiras do mundo, misericórdia. Às vezes é assustador. É assustador, irmãos. Eu acredito que o ser humano não pode ter muito poder, não pode ter muito dinheiro, não, porque só para a cabeça e faz umas asneiras aí, meu Deus do céu. Agora, tudo isso foi oferecido a Cristo, e Ele rejeitou a todas essas coisas, rejeitou todos os falsos deuses, a todos os ídolos do mundo e a idolatria ao próprio diabo, e disse, está escrito, adorará somente a Deus, e somente a Ele prestará culto. O que o Senhor nos ensina, irmãos? Nos ensina a conhecermos a palavra de Deus. Antes de falar um pouquinho sobre a palavra de Deus, só quero dar um exemplo muito interessante. Queria que os irmãos colocassem no telão, a primeira carta de João, capítulo 2, verso 16. 1 João, capítulo 2, versículo 16. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. João classifica esses prazeres em 3 aspectos: desejos da carne, desejos dos olhos e soberba da vida. Então Jesus foi tentado com pão, desejos da carne. Jesus foi tentado com aquilo que ele estava vendo, todos os reinos do mundo. E Jesus foi tentado a saltar do pináculo, para quê? Para que então todas as pessoas vissem que os anjos o acolheram e o livraram daquilo. E então todos o reconheceriam como Deus, soberba da vida. Nós somos tentados os desejos da carne, coisas carnais, que queimam o nosso coração, desejo, tudo aquilo que é banal, imoralidade sexual, a gula muitas vezes, irmãos, que nós
pouco damos bola, acreditamos que a gula tem a ver com rituais e não sei o que lá. Irmão, gula é gula. Provérbios fala sobre a gula, sobre aqueles que são gulosos, os príncipes gulosos. Desejo da carne. O que a gula custa para nós? Para mim, que não me controlava, triglicérides, glicemia, gordura no fígado, colesterol alto. Deus está tentando sempre nos privar, né, dessas coisas. A imoralidade sexual, irmãos, nunca foi tão fácil consumir conteúdos imorais. Nunca foi tão fácil. A indústria pornográfica, irmãos, segundo diz aí o Augusto Nicodemos, num dos estudos que ele fez num curso lá, é uma das que mais cresce no mundo inteiro. Bilhões de reais, né, dólares e tudo mais, circulam nessa indústria, que financia também o tráfico de pessoas, a imoralidade sexual, que as pessoas que têm muito poder fazem para satisfazer os seus desejos carnais. Os desejos dos olhos, aquilo que é visual, aquilo que é puramente estético, que nós cobiçamos, e a soberba da vida, como nós falamos, nosso orgulho, nosso ego. Em todas as vezes Jesus diz, está escrito. Então, como Jesus resiste à tentação? Está escrito. Ele resiste à tentação, se lembrando e vivendo e crendo no que a palavra de Deus diz para ele. E é por isso que Satanás se importa tanto em atacar a palavra de Deus. E isso não é de hoje, irmãos. Mais à frente no Evangelho de Mateus, nós vamos ver que Jesus diz que vocês têm que orar e vigiar para que vocês não sejam tentados. Oração e vigilância. O que o diabo faz? Tenta nos distrair. Oração. O que o diabo faz? Tenta nos afastar da oração. E a palavra de Deus? O que o diabo faz? Tenta nos afastar da palavra de Deus. Distorcer a palavra de Deus. E é por isso que tantas pessoas têm tentado atualizar a Bíblia, diminuir a Bíblia, e fazer mil coisas, fazer uma nova versão da Bíblia, versão da Xuxa da Bíblia. Nem sei se isso é verdade. Porque a palavra de Deus tem sido tão atacada, irmãos. Às vezes nós pensamos que o diabo vai aparecer de uma forma brutal nas nossas vidas. Uma opressão extremamente poderosa nas nossas vidas. Mas se o diabo conseguir tirar de nós a palavra, a oração, a vigilância, talvez ele não vai precisar fazer mais força dali em diante. Recentemente, irmãos, estudando um pouquinho sobre política, eu acho que eu já comentei aqui em algum dos sermões, estou lendo um livro que chama Marx e Satã. O título é muito Marx e Satã. Qual que é a ideia do livro? Ele vai mostrar que Karl Marx, né, daí vem o marxismo, um dos principais precursores do socialismo, do comunismo. Ele vai mostrar que Karl Marx tinha uma relação com cultos satânicos. E ele vai falar dos associados de Karl Marx. Engels, era um associado dele, Engels, também tinha relações com cultos satânicos. Stalin, na Rússia, que matou milhões, relações com cultos satânicos. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Vocês sabem que em todos os países em que impera o socialismo e o comunismo, a morte, a opressão e tudo mais. Não é segredo para ninguém. A parte econômica é refutável demais. Karl Marx era o tipo de pessoa que ia na Bolsa de Valores e perdia dinheiro, não sabia investir. Não era um bom economista, não era um bom político, e ele tinha uma relação com Satanás. Mas por que eu estou falando isso, irmãos? O que mais me impressionou? Karl Marx, que tinha ódio por toda a humanidade, que faz poemas satânicos, que faz poemas de ódio a todas as raças do mundo. Engels, seu associado, que também está nessa. Stalin, que matou várias pessoas, que também está nessa. A princípio, eram ou se diziam cristãos. Eu não sei se você sabia disso, mas Karl Marx, Engels, Stalin, essas pessoas propagadoras do socialismo eram crentes. Escreviam poemas de crentes. Como foi que um deles se desviou então? Ele começa a ler um homem
de uma corrente que nós chamamos de liberalismo teológico. O que essa corrente faz? Diminui a Bíblia. Coloca dúvidas em relação à palavra de Deus. Você vê pastores por aí querendo atualizar a Bíblia. Você vê pastores por aí dizendo que a Bíblia não é suficiente. Você vê pessoas por aí dizendo que a palavra de Deus é difícil demais para a gente ler. Que é coisa de pastor, coisa de teólogo. Que a Bíblia não é para nós por causa de pessoas como essa. Pessoas que se diziam cristãs se tornaram satânicos, adoradores do diabo e assassinos, propagadores de doutrinas assassinas. Porque se deixaram levar pela cilada do diabo de colocar a Bíblia não no seu devido lugar de palavra de Deus, mas de algo a ser refutado, algo desatualizado e tudo mais. Tudo porque a palavra de Deus foi questionada. E o diabo faz isso desde o jardim do Éden, irmãos. E nós já vamos ver isso. Então a palavra de Deus, irmãos, deve estar em alta conta nas nossas vidas. Faça um teste. Talvez você já tenha passado por isso. Um período em que você lê pouco a palavra de Deus. Se um dia você já leu a palavra de Deus regularmente, orou e fez todas as suas disciplinas espirituais, que também são um deleite, porque nós estamos falando de Deus, mas se você já viveu intensamente nessas práticas, você sabe que quando você para com essas práticas, você é presa fácil do diabo. É presa fácil do pecado, dos vícios. Não adianta, irmãos. Não é algo à toa que acontece todo esse descaso pela palavra de Deus. Não é à toa que tudo parece que vive para nos distrair. Tudo é criado para nos distrair. Isso não é à toa, irmãos. Satanás sabe que se ele tirar a palavra de Deus de nós, o que resta? Quais as defesas diante da tentação? Qual a espada que vai sobrar nas nossas mãos quando Satanás vier com as suas tentações nas nossas costas, no nosso lombo? E eu quero perguntar, quanto você tem dedicado da sua vida à leitura da palavra de Deus? Se você tem dificuldade com leitura, quanto tempo você tem dedicado em ouvir a palavra de Deus através da Bíblia em áudio, ou da Bíblia gravada pelo Cid Moreira no YouTube? Quanto tempo, irmão? Eu já tive períodos em que li pouco a palavra de Deus, e eu falo por experiência, irmãos. A gente apanha com muito mais facilidade. A gente toma cada tombo que você não faz ideia. Nós precisamos ter a palavra de Deus em alta conta, irmãos. A Bíblia não precisa ser atualizada, ela já é atual. A Bíblia não contém erros, mas ela excede muitas vezes a lógica humana, o racionalismo humano. Com olhos naturais, o homem natural não concebe as verdades espirituais de Deus. Não, a Bíblia não precisa de nada disso. A Bíblia não precisa ter uma versão adaptada para a comunidade X, Y, Z. Não. A Bíblia é a palavra de Deus, perfeita, inerrante, apta para nos ensinar, para nos fortalecer, para nos santificar, para nos dar a sabedoria na hora da tentação. A palavra de Deus é poderosa, irmãos, quando nós lemos, meditamos e cremos sem duvidar. Jesus é um exemplo, nós devemos seguir esse exemplo. Mas nós falhamos muitas vezes em seguir o exemplo de Cristo. Quem aqui, essa semana, 24 horas por dia, foi idêntico a Jesus em todas as suas ações? Por favor, levanta a mão. Nós falhamos, irmãos. Nós falhamos, nós queremos acertar. Nós queremos nos libertar do cativeiro, do pecado. Quantas pessoas que estão em vícios e problemas e querem liberdade, mas não conseguem.
Mas aí então Jesus vem e nos liberta, o Espírito Santo nos quebra a cadeia do pecado, e ok, maravilha, vida nova. Mas e quando a gente percebe que a gente ainda peca? E quando no meio da caminhada cristã nós percebemos que nós ainda precisamos ser tratados, Deus abençoe, irmão. Precisamos ser tratados em algumas áreas, aquela área que a gente achou que a gente tinha vencido, a gente voltou a cair. Uma dificuldade, um temperamento, o orgulho, e nós caímos. Nossa, hoje eu briguei com a pessoa lá, fui grosso com a pessoa, fui estúpido com a pessoa, meu Deus do céu, eu me irei, meu Deus do céu, hoje eu olhei para aquela mulher, olhei para aquele homem, eu desejei, eu pensei coisas erradas, meu Deus do céu, nossa, me perdoa, Senhor, eu pequei. Hoje eu só quis ficar deitado, não quis orar, não quis saber de Deus, eu fiquei no celular, não queria Deus, não queria mesmo. Meu Deus do céu, eu pequei. Eu fui lá, eu fui naquele lugar, não devia ir, eu acabei bebendo, eu passei da conta, eu olhei para onde eu não devia olhar. Eu quis o que eu não queria, não poderia querer. Eu fiz o que eu não poderia fazer, eu falei o que eu não poderia falar, eu me deixei levar por pessoas que se enquadram no Salmo 1, que é a roda de escarnecedores, que zombam de Deus. Irmãos, o que acontece quando nós falhamos, mesmo conhecendo a Deus, tentando seguir os exemplos de Cristo, tentando fazer tudo certinho, na risca, na régua, sabe? E a gente não consegue. E nós continuamos sofrendo acidentes de percurso, que é o pecado. E aí que entra uma das verdades mais poderosas, irmãos, que é: Jesus é um exemplo, mas Ele também é o caminho. Jesus é um exemplo, mas também é o caminho. Ele é o homem que anda e nós seguimos os seus passos, mas Ele é também o caminho aberto a Deus. Porque nós não conseguimos criar um caminho na nossa frente para caminhar os passos de Jesus. Jesus não é só um exemplo. Jesus foi o que nós não conseguiríamos ser. Jesus fez o que nós não conseguiríamos fazer. Jesus glorificou a Deus de uma forma que nós jamais conseguiremos glorificar a Deus. Jesus é um exemplo, mas Jesus é o caminho. No último sermão, ou no penúltimo sermão, nós vimos o quanto o Antigo Testamento é importante para nós entendermos o Novo Testamento. E nesse trecho em que Jesus é tentado, há uma semelhança entre o que Adão, entre o que Eva viveram, sendo tentadas pelo diabo, e o que Jesus viveu. Quero ler Gênesis capítulo 3, versos 1 a 7. Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 7. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Primeira coisa que o diabo faz, distorce o que Deus falou. É verdade que Deus disse para você não comer nada? É verdade que ser crente é chato, que você não pode fazer nada? É verdade isso? É verdade que se você virar crente, você bitola lá, fica dentro de um cubo e não sai mais? É verdade que Deus proíbe tudo? É verdade isso? Claro que o diabo sabe que não é verdade, irmãos. Mas ele já começa distorcendo a palavra de Deus. E veja, a mulher respondeu à serpente, versículo 2: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Pergunta: quando foi que você viu no texto bíblico Deus dizendo que não podia tocar no fruto? Isso está no texto bíblico, irmãos?
Deus disse, não coma. Talvez, uma vez eu já ministrei sobre isso aqui, às vezes o nosso medo de pecar nos faz criar regras que não existem. É claro que se ela tocasse na fruta, seria muito mais fácil dela cair em tentação. É claro que se eu ficar assistindo TV todo dia, 24 horas por dia, eu vou ser moldado pela cultura desse mundo, é claro. Mas isso não significa que é proibido assistir TV, isso não significa que é proibido ir para a praia, isso não significa que é proibido tocar no fruto. E às vezes, irmãos, nós, na tentativa de nos defendermos da tentação, nós criamos regras, costumes que são meramente humanos, mas que na verdade são simplesmente um fardo para nós, como muitas vezes os fariseus faziam. Aumentavam as regras, aumentavam a quantidade dos jejuns, faziam mais, colocavam fardo sobre fardo nas pessoas, sendo que não há necessidade. Mas enfim, seguindo. E aí, então, o versículo 4, então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, é lógico que Deus falou besteira. Capaz. Não. Por quê? O que o diabo fala agora? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. É claro que não tem problema se você pecar. Não, mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas não tem problema. Peca hoje, faz o seguinte, peca a semana inteira. Chegou no sábado, se domingo for ceia, no sábado você pede perdão, e aí no domingo você vai de boa. Se segundo você voltar a pecar, não tem problema, na terça você pede perdão e está tudo certo. Acho que Deus vai ficar... Não entristeçais o Espírito Santo na Bíblia, capaz, o Espírito Santo liga. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, desejo da carne, agradável aos olhos, desejo dos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, soberba da vida, agora eu não vou mais depender de Deus, agora não é mais Deus quem vai me ensinar, sou eu que vou saber e eu que vou ditar o que é bom e o que é mal. Você já tentou pregar para alguém, e essa pessoa disse assim, não, mas... eu sei de tudo isso que você está falando, não, mas isso aqui não é errado. Não, mas Deus é assim. As pessoas criam a sua própria versão de Deus, criam sua própria versão da palavra, criam sua própria versão da verdade. Porque querem ser conhecedores do bem e do mal, longe de Deus. Não, Deus diz o que é bom e o que é mal aqui, amém, irmãos? Mas não. Eu sei o que é bom, eu sei o que faz mal para mim, eu sei, me conheço. Soberba da vida, ser independente de Deus, para fazer todas as coisas. Então o diabo tenta Eva, o diabo tenta Adão, porque ele também comeu do fruto, não foi só Eva, Adão e Eva, os dois fracassam. Você já ficou bravo com Adão e Eva, irmãos? Quem já ficou bravo com Adão e Eva e ficou se perguntando, por que eles foram fazer isso? Meu Deus do céu, eu já. Comecinho de conversão. Mas é burro, estava do lado de Deus, foi escutar a serpente. Ah, pelo amor de Deus. Eu queria vergonha na cara, da hora que eu chegar no céu... a primeira pessoa que eu vou procurar, eu não quero ver ninguém, não quero ver o apóstolo Paulo, não vou chegar em Adão e falar assim, você é louco, rapaz, olha o que você fez com nós, olha lá, nós tudo sofrendo, rapaz do céu, olha o estrago que você fez. Ah, se eu tivesse seu lugar, eu ia falar para você, viu, você foi burro demais. É fácil falar, né? É fácil olhar para trás, é fácil falar, né, irmãos? A pergunta... a gente não faz isso todo dia? A gente não peca todo dia? A gente não desconsidera a palavra de Deus quase todo dia? A gente não dá ouvidos à tentação e cede a ela quase todo dia? De alguma forma, seja no coração, na mente ou o pecado gerado? Irmãos, não adianta ficar bravo com Adão. Certo? Não vai adiantar nada. Porque se a gente estivesse lá, a gente faria a mesma coisa. Ele era um homem perfeito. Tudo que Deus fez, ele viu que era bom.
mas com a capacidade de tomar uma decisão naquele momento. Obedecer a Deus ou desobedecer a Deus. Irmãos, se nós estivéssemos lá, nós faríamos a mesma coisa. Pode ter certeza disso. A grande questão, irmãos, é que Adão falhou e nós falhamos também. Nós somos filhos de Adão. Nós imitamos o seu comportamento quase todos os dias. É difícil, irmãos, se a gente realmente está junto de Deus, é difícil olhar para nós um dia que a gente fala assim, não, hoje eu não pequei em pensamento, hoje eu não falei nenhuma besteira, hoje eu não pequei em desejos, hoje eu não pequei em ações. Rapaz, que dia será que a gente vai poder falar isso, hein? Muito difícil. Nós somos filhos de Adão. Mas como eu disse aqui, irmãos, Jesus é o exemplo, e ele foi tentado pelo mesmo diabo que Adão e Eva foram tentados. Ele foi tentado nos mesmos aspectos, desejo da carne, dos olhos, a soberba da vida, em que Adão foi tentado. E o que é legal é assim, irmãos, o que acontece? O que Deus fala quando Jesus sai das águas? Ó, você é o meu filho amado. Você é o meu filho amado. Ele diz para Jesus. Como que o diabo chega para Jesus? Você é o filho de Deus. Deus tinha acabado de falar que Jesus era o filho de Deus. E o diabo chega e fala, você é o filho de Deus. E alguns teólogos vão dizer, não, Satanás não estava contestando Jesus. Satanás estava dizendo assim, já que você é o filho de Deus, então faz isso. De qualquer forma, escárnio, dúvida ou distorção, ser filho de Deus significa fazer isso, fazer pedras em pães. Não, não é isso que significa. Deus tinha acabado de falar. Além de toda a palavra escrita, além do Antigo Testamento, Deus havia acabado de falar para Jesus, você é meu filho amado, em quem eu tenho alegria, prazer, deleite. E Satanás chega e fala, se você é filho de Deus. Quantas vezes, irmãos, e aqui é só uma observação, nós sabemos o que Deus declara ao nosso respeito, mas nós nos deixamos levar pelas inverdades do diabo. Deus declara que nós somos santos, mas nós falamos assim, não, a carne é fraca, né? Vamos dar uns cambalachos para cá, uns cambalachos para lá. Vamos. Deus diz, você é meu filho, minha filha. E o diabo diz, não, você não tem ninguém. Ninguém ama você, ninguém gosta de você está sozinho. Né? Sendo que o próprio Deus diz, não, eu vou estar com vocês até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. E o diabo vem e coloca tudo o que Deus fala à prova nas nossas vidas. Por isso não basta saber, nós precisamos crer nas palavras de Deus. Essa era uma observação. Mas enfim, irmãos, nós seguimos a Cristo, seu exemplo, e hoje nós sabemos, está um pouquinho mais avançado que aqui em Mateus, né? A gente vai ver isso em Atos, a partir de Atos, o Espírito Santo vem, nós somos revestidos de poder para anunciar o Evangelho, somos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo frutifica através das nossas vidas, nós podemos seguir o exemplo de Cristo pelo poder do Espírito Santo. Mas quando nós não conseguimos, nós lembramos que naquilo que Adão falhou, que naquilo que eu e você falhamos, Jesus foi perfeito. Romanos capítulo 5, versos 18 e 19, o apóstolo Paulo faz essa comparação. Portanto, assim como por uma só ofensa, qual ofensa é essa? A desobediência de Adão e Eva. Assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para justificação que dá vida. Por quê? Como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Quando você vê que você não dá conta, que você ainda tropeça, que falta muito para você chegar num patamar que você gostaria, lembre-se de Cristo. Lembre-se de que você foi crucificado com Cristo e tem agora a vida com Cristo.
que você foi unido a Cristo na sua morte, está unido com Cristo na sua ressurreição. Lembre-se que hoje você não vive mais você mesmo, mas Cristo vive em você. Lembre-se de que todos os méritos que você precisaria para ser salvo não estão em você, estão em Cristo. Lembre-se que se você olhar para as suas boas obras, você vai se decepcionar. Mas lembre-se que se você olhar para Cristo, você vai ver que Ele foi perfeito. O sacrifício dele foi aceito por Deus, Ele ressuscitou. É a confirmação de que Deus recebeu esse sacrifício. Então, irmão, se você olhar para dentro e você ver que você ainda tropeça, confie em Cristo. Olhe para Cristo. Lembre-se disso. O que te torna justo é o fato de Jesus Cristo ter sido justo. O que te torna filho de Deus é o fato de Jesus Cristo ter sido filho de Deus perfeito em obediência. E Ele fez tudo que nós não damos conta de fazer. Então Jesus é um exemplo, sim, mas Ele também é o objeto da nossa fé. Nós não apenas achamos que Jesus é um cara legal, que é um guru espiritual, mas Ele é o alvo da nossa fé, porque aquele que olha para Cristo e vê esse ato de justiça, essa obra de Deus poderosa, vai encontrar consolo, conforto e segurança em todos os dias da sua vida, porque não dependemos de nós, não mais, mas agora dependemos dEle, dependemos da sua obra, e hoje somos capacitados a seguir o seu exemplo. Primeira obra de Cristo, primeiro a fé, primeiro ser colocado os méritos de Cristo em nós, primeiro nós sabermos que quando Deus olha para nós, Ele também declara: você é meu filho amado, você é minha filha amada, em quem me traz alegria e prazer. Deus nos ama, e quando Ele olha para nós, Ele não vê mais as nossas mazelas, mas Ele vê o sangue de Cristo recobrindo as nossas vidas, irmãos.